Alguém pode roubar sua paz? Essa é a pergunta que nos assombra em nossos momentos mais difíceis. Quando o mundo exterior parece gritar, quando as pressões aumentam, quando uma palavra dura de alguém nos atinge, sentimos como se nossa paz fosse um objeto frágil que pode ser tirado de nós a qualquer momento. Mas e se essa premissa estiver fundamentalmente equivocada? E se a paz não for algo que você tem, mas algo que você é? E se ninguém, em todo o universo, tiver o poder de roubá-la, a menos que você, voluntariamente, a entregue? Hoje, não vamos falar sobre construir muros mais altos para se proteger do mundo. Vamos falar sobre descobrir que você nunca precisou de muros. Vamos explorar os segredos não de uma mente blindada, mas de uma mente serena e inabalável, como a dos monges e sábios. Segredos que não residem na força, mas na sabedoria. Todos nós conhecemos esse momento. Um e-mail com um tom agressivo, uma crítica inesperada, o trânsito que não anda, e de repente, acontece. 1. Calor sobe pelo peito, a mandíbula se aperta, o coração dispara. Não é que você sente raiva, é que, por um instante avassalador, você é a raiva. É um sequestro. Sua consciência, sua capacidade de raciocinar, sua paz, tudo é subjugado por uma onda emocional. Nesse estado, você diz coisas que não queria dizer. Toma decisões impulsivas. Reage de uma forma que mais tarde, ao olhar para trás, mal reconhece como sendo sua. E depois, vem a ressaca. A ressaca emocional, a vergonha, o arrependimento, a exaustão. Você se pergunta, por que perdi o controle daquela maneira? A dor desse ciclo não é apenas a explosão em si, mas a sensação de impotência, de ser um passageiro dentro do próprio corpo, levado por tempestades que parecem surgir do nada. Essa perda total de controle nos faz acreditar que somos fracos, que nossa paz é vulnerável. Mas, na verdade, ela apenas revela que ainda não aprendemos o primeiro segredo para a serenidade: a desidentificação. O que acontece em nosso cérebro durante esse sequestro? A neurociência nos oferece um mapa fascinante. Quando recebemos um estímulo ameaçador, seja um leão na savana ou uma crítica no trabalho, a informação viaja para uma pequena estrutura em forma de amêndoa em nosso cérebro, a amígdala. Ela é o nosso alarme de incêndio primitivo. Quando a amígdala dispara, ela inicia uma cascata de reações de luta ou fuga, inundando nosso corpo com cortisol e adrenalina. Isso é o que chamamos de sequestro da amígdala. A reação é mais rápida que o pensamento. No entanto, monges e praticantes de meditação treinam, por anos, uma habilidade específica: ampliar o intervalo de tempo, o espaço neurológico, entre o estímulo e a resposta. Eles criam uma pausa. Nesse microsegundo de pausa, algo milagroso acontece. A informação tem tempo de viajar para além da amígdala e chegar ao córtex pré-frontal, a parte mais evoluída do nosso cérebro, a sede da mente racional, da sabedoria, da perspectiva. Ao criar essa pausa, você impede que o alarme primitivo tome o controle total. Você permite que o sábio interior, o seu córtex pré-frontal, assuma o comando. A paz não é a ausência do alarme, é a capacidade de ouvi-lo sem deixar que ele queime a casa inteira. Como Hugo Munsterberg intuiu há mais de um século, o controle mental deliberado sobre nossas reações automáticas é a base da psicologia aplicada e da autodisciplina. Se você sente que é o momento de aprender a criar esse espaço em sua vida, de passar de reativo a responsivo, eu o convido a se inscrever no canal. Aqui continuaremos a explorar juntos essas ferramentas que unem a sabedoria ancestral e a ciência moderna para a sua transformação. Esta é a revelação que muda o jogo. Sua paz nunca é roubada. Ela é entregue voluntariamente. O momento em que você se funde com a perturbação, o momento em que a linha entre você e a raiva desaparece, é o momento da entrega.
O segredo, portanto, não é lutar contra a emoção. Lutar contra uma onda só te afoga mais rápido. O segredo é dar um passo para trás, é criar intencionalmente uma dualidade. No instante em que você consegue pensar, aqui está a raiva, você criou dois elementos. Existe você, a consciência que observa, e existe a raiva, a energia que está sendo observada. Nesse espaço, por menor que seja, a paz já existe. A paz é a própria consciência que observa. Eckhart Tolle fala sobre desidentificação do ego e dos estados emocionais. A paz não é um sentimento que vem e vai, é o pano de fundo, silencioso sobre o qual todos os sentimentos vêm e vão. Você não precisa criar a paz. Você precisa apenas parar de entregá-la, parando de se identificar com a tempestade. O poder não está em controlar o tempo, mas em perceber que você não é a nuvem de chuva. Você é o céu. Vamos a uma prática imediata e poderosa para criar esse espaço. Chama-se etiquetagem neutra, e é uma forma de usar a linguagem para mudar sua neurologia. Da próxima vez que sentir uma emoção forte e avassaladora, faça uma pausa. Respire fundo, uma única vez. E então, em vez de permitir que o pensamento automático "eu estou com raiva", domine sua mente, mude a linguagem. Diga mentalmente para si mesmo: noto que a sensação de raiva está presente. Ou, se for ansiedade, observo a energia da ansiedade se movendo em meu corpo. Sinta a diferença sutil, mas profunda. Eu estou com raiva é uma fusão. É uma declaração de identidade. Noto que a raiva está presente é uma observação. Você se posiciona como o cientista, o observador, e a emoção se torna o objeto de estudo. Essa simples mudança de linguagem força seu cérebro a sair do modo de reação da amígdala e a ativar o modo de observação do córtex pré-frontal. Você cria o espaço de poder. A emoção pode ainda estar ali. A energia pode ser intensa, mas ela não é mais você. Ela é um evento que está acontecendo em você. E nesse pequeno distanciamento, você recupera seu poder de escolha. Imagine a sua vida como uma grande peça de teatro. Seus pensamentos, suas emoções, os eventos que acontecem, tudo isso é o drama que se desenrola no palco. Quando você se identifica com suas emoções, você é como o ator que se perde completamente em seu papel. Ele esquece que está em um palco, esquece do roteiro, esquece de si mesmo. Ele é o personagem. E se o personagem sofre, ele sofre. Se o personagem está em fúria, ele está em fúria. O primeiro segredo da paz interior é perceber que você não é o ator. Você é a consciência silenciosa na plateia. Você está assistindo a peça dos pensamentos e emoções se desenrolar com uma curiosidade calma e compassiva. Você pode sentir empatia pelo ator, pode se emocionar com a cena, mas você nunca se esquece de que aquilo é uma peça. Você não invade o palco para lutar. Você permanece em seu assento, observando. O ator se perde no drama e sofre. A plateia observa, aprende e transcende. Quem você escolhe ser neste exato momento? Se o primeiro passo é observar a tempestade, o segundo é aprender a cuidar do solo. Muitos de nós vivemos em um estado de guerra constante dentro de nossas próprias mentes. Uma batalha exaustiva contra os pensamentos negativos. Acreditamos que para ter paz, precisamos caçar e destruir cada pensamento de preocupação, cada semente de dúvida, cada erva daninha de autocrítica. Passamos nossos dias em um esforço hercúleo de podar o que é indesejado. Mas, paradoxalmente, o que acontece? Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais forte esse pensamento se torna. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. O esforço para resistir e podar, na verdade, rega as ervas daninhas com a sua atenção, a energia mais preciosa que você possui. E elas crescem mais fortes, mais resilientes, até que o seu jardim mental se torna um campo de batalha cansativo e sem fim.
A dor aqui não é a presença das ervas daninhas, mas a estratégia equivocada de combate que nos leva à exaustão e ao desespero. A neurociência nos mostra por que essa guerra está fadada ao fracasso. O cérebro não processa bem a negação. Se eu lhe disser, não pense em um elefante rosa, a primeira coisa que sua mente faz é criar a imagem de um elefante rosa para entender o que não deve pensar. Da mesma forma, quando você diz a si mesmo, não se preocupe, a palavra preocupe é ativada em seus circuitos neurais, fortalecendo o próprio padrão que você tenta eliminar. Aqui, novamente, a sabedoria dos monges nos ilumina. Eles não gastam sua energia preciosa em uma guerra sem fim para arrancar ervas daninhas. Eles praticam a neuroplasticidade focada. Eles dedicam sua atenção, sua intenção e sua energia a cultivar flores. Flores tão magníficas, tão vibrantes, tão perfumadas, que sua presença dominante acaba naturalmente por roubar a luz do sol e os nutrientes do solo das ervas daninhas. As ervas não são arrancadas à força, elas murcham por falta de alimento. Muitos de nós temos uma ideia equivocada sobre a paz. Buscamos uma mente vazia, um silêncio absoluto, a ausência total de perturbação. Mas isso não é apenas irrealista, é indesejável. A vida é fluxo, contraste, movimento. A revelação é que uma mente em paz não é uma mente vazia, é uma mente bem cuidada. É um jardim onde as flores da gratidão, da compaixão, da paciência e da clareza foram tão deliberadamente plantadas e nutridas que sua presença se torna o estado dominante. A paz não é a ausência de um pensamento negativo ocasional. É a presença avassaladora de um estado positivo cultivado. As ervas daninhas podem até brotar de vez em quando na periferia do jardim, mas elas não têm força para tomar conta, pois o ecossistema que você criou favorece as flores. Você muda o ambiente interno e o que pode crescer nele muda consequentemente. Vamos a uma prática para se tornar um jardineiro intencional da sua mente. Eu a chamo de o rito da primeira semente. Amanhã, ao acordar, antes de pegar o celular, antes de permitir que o mundo exterior invada seu espaço sagrado, faça uma pausa. Escolha uma semente para o seu dia. Pode ser a semente da paciência, da generosidade, da calma, da foco. Escolha apenas uma. Então, por 60 segundos, feche os olhos e sinta como seria encarnar essa qualidade. Não pense sobre ela, sinta-a em seu corpo, como uma pessoa paciente respira, como uma pessoa calma se move. Invoque a sensação física dessa virtude. Essa é a sua intenção para o dia, mas não para por aí. Durante o dia, sua missão é encontrar 3 pequenas e discretas oportunidades para regar essa semente com uma ação. Se escolheu paciência, pode ser respirar fundo em vez de buzinar no trânsito. Se escolheu generosidade, pode ser oferecer um elogio sincero. Se escolheu calma, pode ser fazer uma pausa de 1 minuto entre as tarefas. Pequenos atos. Consistentes. Você não está tentando mudar o mundo em um dia, está apenas nutrindo uma semente. E o que é nutrido, cresce. Para que esta ideia floresça em sua alma, aqui está uma metáfora. Sua mente é um jardim vasto, e por muito tempo, talvez você tenha sentido, que ele é um oceano de caos. Lutar contra os pensamentos negativos, como vimos, é como tentar esvaziar esse oceano com um pequeno balde. É uma tarefa impossível que só gera frustração. O segundo segredo da paz é esquecer o oceano por um momento. Em vez disso, comece a construir uma ilha no meio dele. Cada prática de gratidão, cada rito da primeira semente, cada momento de observação silenciosa é um punhado de terra fértil que você adiciona a essa ilha. No começo, a ilha é pequena e as ondas do oceano de caos ainda a atingem com força. Mas você persiste. Dia após dia, você planta uma flor, adiciona mais terra, cuida do seu pequeno pedaço de paraíso. Com o tempo, a ilha cresce. Ela se torna exuberante,
forte, um ecossistema autossustentável. E um dia, você percebe que passou a viver permanentemente nessa ilha de paz. O oceano de caos ainda pode estar lá, ao redor, mas ele se tornou apenas a paisagem. Ele não é mais a sua casa. Você não eliminou o caos. Você cultivou um santuário tão belo que o caos se tornou irrelevante. Existe um tipo de sofrimento que é universal, uma dor que nasce de uma batalha silenciosa que travamos todos os dias. É a dor de tentar segurar a areia com os punhos cerrados. Quando algo bom acontece, um elogio, um momento de pura alegria, um sucesso, nós nos agarramos a ele com todas as forças, com medo de que escape. E quando algo ruim chega, uma crítica, uma dificuldade, uma perda, nós o empurramos para longe, resistimos, tentamos negar sua existência. Essa luta constante para segurar o que é bom e repelir o que é ruim é a raiz da nossa angústia. É a dor da não aceitação da natureza fundamental da vida, a mudança. Queremos que a felicidade seja uma estátua de pedra, permanente e imutável. Mas a vida não é uma estátua, é um rio. E nossa tentativa de parar o fluxo, de construir represas contra a tristeza ou de engarrafar a alegria é o que nos causa o sofrimento mais profundo. No coração da filosofia oriental há um pilar de sabedoria chamado anicca. É a compreensão da impermanência. Este princípio nos ensina que tudo, cada pensamento, cada emoção, cada alegria, cada dor, cada momento, está em um estado constante de fluxo. Tudo surge, permanece por um tempo e, inevitavelmente, se dissolve. A raiz do nosso sofrimento, segundo esta visão, não está nos eventos em si. A crítica não é o sofrimento. A perda não é o sofrimento. O sofrimento é a nossa resistência a esses eventos. É o nosso apego à ideia de como as coisas deveriam ser. A paz, portanto, não pode ser encontrada na busca por uma estabilidade externa, por uma vida sem problemas ou dor. Isso seria uma ilusão. A verdadeira paz é encontrada na nossa flexibilidade interna. É a capacidade de fluir com o rio da vida, em vez de lutar contra sua correnteza. É entender, em um nível celular, que a única constante no universo é a mudança. Aqui chegamos a uma revelação profundamente contraintuitiva. Ninguém pode roubar sua paz se você não estiver apegado a um estado fixo de ser. Se sua paz depende de tudo estar bem, de todos gostarem de você, do sucesso contínuo, então sua paz é extremamente frágil, um castelo de cartas à mercê de qualquer sopro de vento. A verdadeira paz, a paz inabalável, não é sólida como uma rocha, é fluida como a água. A água não resiste, ela contorna, se adapta, preenche qualquer espaço. Uma rocha, por mais forte que seja, pode ser quebrada. A água é indestrutível. A paz verdadeira é a capacidade de se sentir inteiro, de estar em contato com o seu centro, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor estão se desfazendo ou se transformando. É saber que a alegria passará e não se desesperar por isso. É saber que a dor também passará e não resistir a ela. É uma confiança profunda no processo da vida, uma entrega à dança da impermanência. Para cultivar essa paz fluida, existe uma prática ancestral, um mantra simples, mas de um poder imenso. É o mantra da equanimidade. Diante de uma situação muito boa, um grande sucesso, um elogio que infla o ego, pause por um instante. Sinta a alegria, absorva-a, mas então diga silenciosamente para si mesmo: isto também passará. Diante de uma situação muito ruim, uma falha dolorosa, uma crítica que fere, pause. Permita-se sentir a dor sem negá-la, mas então diga silenciosamente: isto também passará. Esta frase não é um ato de pessimismo ou negação. Pelo contrário, ela não nega a alegria nem a dor. Ela dissolve as duas verdadeiras causas do sofrimento, o apego e a aversão. Ao lembrar-se da impermanência no auge da alegria, você evita se apegar e temer sua perda.
Ao lembrar-se da impermanência no fundo da dor, você encontra a força para suportá-la, sabendo que ela não é permanente. Este mantra te ancora no centro calmo do furacão. Imagine-se agora, parado na margem de um grande rio. Os eventos da sua vida são a água que flui diante de você. Às vezes, a água corre calma e cristalina, trazendo flores e folhas verdes. Outras vezes, a correnteza é turbulenta e escura, arrastando galhos quebrados e lama. O sofrimento é a decisão de pular na água e tentar segurar as coisas. Você se agarra desesperadamente a uma flor, um momento feliz, mas a correnteza a arranca de suas mãos. Você tenta empurrar um galho quebrado, uma dificuldade, mas a força do rio te arrasta junto com ele. Lutar dentro do rio é exaustivo e inútil. A paz é a sabedoria de permanecer na margem. Você não é apático, você está plenamente presente. Você observa a flor passar e aprecia sua beleza sem a necessidade de possuí-la. Você observa o galho quebrado flutuar e entende que ele faz parte do rio, sem a necessidade de lutar contra ele. Você é o observador na margem, testemunhando o fluxo com a sabedoria profunda de que o rio nunca para e nunca é o mesmo. Sua paz não está na qualidade da água, mas na sua decisão de não ser arrastado por ela. Essa é uma das dores mais comuns em nossas interações. Alguém, um colega, um familiar, um estranho na internet, lança uma palavra de julgamento, um ato de raiva, uma onda de negatividade em sua direção. A reação imediata é sentir-se atacado, ferido. A adrenalina sobe, o coração se fecha. Você leva para o lado pessoal. Você absorve aquela energia tóxica e a tempestade que pertencia ao outro agora se torna a sua. Você passa horas, talvez dias, ruminando sobre aquilo, sentindo-se injustiçado e drenado. Você permitiu que a paz do seu jardim fosse envenenada por uma semente que nem era sua. Aqui, a sabedoria de Carl Jung e os ensinamentos budistas se encontram em um ponto de poder extraordinário. Jung nos ensinou sobre a projeção, o mecanismo inconsciente pelo qual atribuímos aos outros as qualidades, geralmente negativas, que não aceitamos em nós mesmos. A nossa sombra não integrada. Quando uma pessoa explode em negatividade, em 99% das vezes, o que ela está fazendo é projetar a sua própria dor não resolvida. A raiva dela com você raramente é sobre você. É sobre a frustração dela, o medo dela, a ferida dela. O ataque não é um ataque. É um grito de socorro da alma dela, que não sabe como lidar com o próprio sofrimento e, por isso, o joga para fora. Quando confrontados com a negatividade, muitos de nós tentamos nos proteger com a indiferença ou com uma armadura de frieza. Mas essa é uma defesa frágil, que consome muita energia. A revelação transformadora é que a blindagem mais forte e impenetrável não é a indiferença, mas a compaixão inteligente. No momento em que você genuinamente compreende que a ofensa, a crítica, a raiva do outro é um sintoma da dor dele, o ataque perde instantaneamente o poder de te envenenar. Você deixa de ser um alvo e se torna uma testemunha. Você não precisa mais se defender de algo que nunca foi sobre você. A energia hostil chega até você, mas em vez de penetrar, ela é recebida por uma compreensão compassiva e se dissolve, inofensiva. Você se torna imune, não por ser duro, mas por ser sábio. Para ativar esse escudo de compaixão em tempo real, use esta prática mental. A pergunta desarmadora. Quando alguém for hostil com você, no exato momento em que sentir a pontada da ofensa, antes de reagir, pause. Respire. E em vez de preparar sua defesa ou seu contra-ataque, pergunte-se silenciosamente: qual deve ser o tamanho do sofrimento dentro dessa pessoa para que ela precise agir assim? Essa pergunta é um interruptor neuroquímico. Ela muda instantaneamente seu cérebro do modo de defesa,
que libera cortisol, o hormônio do estresse, para o modo de compreensão e conexão, que pode liberar ocitocina. Você desarma a si mesmo primeiro, e ao fazer isso, você desarma a situação. Você não precisa dizer nada à pessoa. Apenas essa mudança de perspectiva interna já te protegeu completamente. Vamos usar uma metáfora para ancorar este segredo. A negatividade de outra pessoa é como uma flecha em chamas atirada em sua direção. Se você leva para o lado pessoal, é como se você tentasse agarrar a flecha no ar. O que acontece? Você se queima. A dor e o veneno da flecha se tornam seus. Você a trouxe para dentro do seu sistema. A compaixão inteligente, no entanto, te dá uma visão diferente. Ela te permite ver não apenas a flecha, mas também o arqueiro. E você percebe que a pessoa que atirou a flecha já está com as mãos queimadas. A raiva e o ódio que ela projeta já a consumiram primeiro. Ao ver o sofrimento do arqueiro, você não sente mais a necessidade de pegar a flecha. Você sente compaixão. E com essa calma, você simplesmente dá um passo para o lado. A flecha passa por você e crava no chão, inofensivamente. Ela nunca te tocou. Você não a ignorou, mas também não a absorveu. Você a compreendeu, e essa compreensão foi o seu escudo. Vivemos na era do barulho incessante, não apenas externo, mas principalmente interno. A mente que nunca desliga. Mesmo quando o corpo está em repouso, a mente continua correndo, planejando, se preocupando, repassando conversas passadas e ensaiando conflitos futuros. Essa atividade mental constante gera uma dor profunda, a ansiedade de estar sempre produzindo e a culpa sutil que associamos ao descanso. Sentimos que se pararmos, se não estivermos pensando na próxima tarefa, no próximo problema, o mundo ou nossa vida vai desmoronar. A quietude se tornou desconfortável, o silêncio se tornou um inimigo a ser preenchido com qualquer distração. Essa exaustão mental é a epidemia silenciosa do nosso tempo, a sensação de estar perpetuamente cansado, não importa o quanto se durma. A neurociência nos oferece uma janela para entender essa mente inquieta. Existe uma rede em nosso cérebro chamada rede de modo padrão, Default Mode Network. É o que se ativa quando não estamos focados em uma tarefa específica. É a rede do sonhar acordado, da ruminação, da autocrítica. Em pessoas ansiosas ou deprimidas, essa rede é hiperativa. É o piloto automático que nos leva sempre para os mesmos bairros mentais de preocupação e arrependimento. A prática do silêncio e da meditação não é, como muitos pensam, sobre não pensar. Isso é impossível. É sobre treinar a mente a não se engajar automaticamente em cada pensamento que surge. É um exercício para recalibrar essa rede de modo padrão. Ao focar em um ponto de ancoragem, como a respiração, você ensina seu cérebro a desativar o piloto automático da preocupação e a simplesmente ser. Em nossa cultura de ação e produtividade, esta revelação é radical. A verdadeira força mental e a resiliência não são construídas no barulho da batalha, mas na quietude, da recuperação. Atletas de alta performance sabem que o crescimento muscular não acontece durante o treino, mas durante o descanso. O mesmo se aplica à nossa mente. O silêncio não é um vazio a ser preenchido. É um espaço sagrado de recarga neurológica. É o momento em que o cérebro consolida aprendizados, processa emoções e restaura seu equilíbrio. Longe de ser um ato de passividade ou preguiça, escolher o silêncio em um mundo barulhento é um ato supremo de poder e autodisciplina. É na não-ação deliberada que a ação mais eficaz e sábia encontra espaço para nascer. Para integrar esse poder em sua vida, não é preciso se retirar para um mosteiro. Crie um micro-santuário diário. É um compromisso de 5 minutos, inegociável. Todos os dias, no mesmo horário se possível, encontre um lugar onde não será interrompido. Sem celular,
sem livros, sem música. Silêncio absoluto. Apenas sente-se confortavelmente. Sua única tarefa por esses 5 minutos é observar sua respiração entrar e sair do seu corpo. Não tente controlá-la, apenas testemunhe. Quando os pensamentos inevitavelmente vierem, não lute contra eles. Imagine-os como nuvens passando no céu vasto da sua consciência. Reconheça-os. Um pensamento sobre trabalho. E, gentilmente, retorne sua atenção para o céu azul da sua respiração. Isso é tudo. 5 minutos. É um ato de recalibração. Um banho de silêncio para a sua alma sobrecarregada. Sua mente é como um lago. A vida cotidiana, as tarefas, as interações, as notícias, constantemente joga pedras na água, agitando a superfície, criando ondas e turvando a visão. Tentar tomar decisões importantes ou encontrar clareza enquanto as águas estão agitadas é impossível. Você só vê o reflexo distorcido da superfície. O silêncio, o seu micro-santuário, é o tempo que você permite que as pedras parem de ser jogadas. É o momento em que você permite que a água, por si só, se acalme. As ondulações cessam, e o lodo, a areia, a turbidez que estava em suspensão, lentamente assenta no fundo. Só então a água se torna cristalina. E pela primeira vez, você consegue ver com clareza o que há no fundo, suas verdadeiras intenções, a voz da sua intuição, a solução para um problema que parecia insolúvel. Você não pode tomar decisões sábias a partir de águas turvas. A paz não é a ausência de pedras, é a clareza da água calma. Hoje, caminhamos por um jardim, sentamos à beira de um rio, aprendemos a desviar de flechas em chamas e a encontrar santuários na quietude. Descobrimos 5 segredos profundos para uma paz que não pode ser roubada. O primeiro, nos tornarmos o observador silencioso, compreendendo que não somos nossas emoções. O segundo, sermos o jardineiro intencional, cultivando flores em vez de lutar contra ervas daninhas. O terceiro, a sabedoria do rio, aceitando a impermanência como a única constante. O quarto, o escudo da compaixão, percebendo a dor por trás da negatividade alheia. E o quinto, a âncora do silêncio, construindo nossa força na quietude. A busca por uma mente blindada nunca foi sobre criar um castelo de pedra, rígido e impenetrável, que um dia pode ruir sob pressão. A verdadeira jornada é para cultivar uma resiliência fluida, como a do rio, uma sabedoria compassiva, que nos protege sem nos fechar, e uma força silenciosa, que nos recarrega de dentro para fora. Lembre-se da metáfora final. Sua paz não é um objeto precioso guardado em um cofre que pode ser arrombado. Sua paz é o próprio céu. As pessoas, os problemas, as emoções são apenas nuvens. Elas passam, chovem, trovejam, mas nunca, jamais conseguem manchar, ferir ou roubar o céu. O segredo final não é construir uma fortaleza contra as nuvens, mas lembrar-se, a cada respiração, de que você é o vasto e inabalável céu. Se esta mensagem trouxe um momento de clareza ou paz ao seu dia, compartilhe este vídeo. Ele pode ser a lufada de ar fresco que alguém que você conhece precisa para lembrar-se do céu dentro de si. Qual dos 5 segredos mais ressoou com você hoje? Deixe sua reflexão nos comentários. Sua jornada enriquece a nossa comunidade e nos lembra de que, embora o caminho seja interno, nunca estamos sozinhos nele. Gratidão pela sua presença.